Bom, agora que nós calculamos, né, as tensões na entrada das portas 1 e 2 para o modo par, além, né, da impedância do transformador de quarto de onda e tal, vamos fazer a mesma coisa, tá, para o modo ímpar. Então vamos lembrar que o modo ímpar é o modo assimétrico, né, onde a tensão no gerador da porta 2 vai ser 2V0, tá? Vamos falar que é 2V0, tá? E do gerador da porta 3 é menos 2V0, então é assimétrico, né? Por isso que é o modo ímpar. E conforme a gente comentou, né, a gente vai utilizar a simetria do circuito, né? Então você pode visualizar uma linha imaginária e perceber, né, que tirando o fato de que as alimentações, uma é o negativo da outra, né, o que você tem aqui para cima é igual ao que você tem aqui para baixo, né? De novo, né, é simétrico, então a fonte não é igual, né? Uma é o negativo da outra, tá? Mas você tem isso. Então, se VG2 igual a menos VG3, a tensão no plano de simetria é 0 volts. Então, por quê? Porque o circuito de cima é igual ao circuito de baixo, mas a tensão VG3 é o negativo de VG2, né? Tudo que você tiver aqui em cima, em termos de tensão, você vai ter o negativo embaixo. Então, vamos supor que aqui a tensão seja 2 volts, aqui ela vai ser menos 2 volts. Tá? E assim por diante. Se aqui a tensão é 1 volt, aqui ela vai ser menos 1 volt. Se aqui a tensão for meio volt, aqui ela vai ser menos meio volt. Então, né, se aqui você tem, vamos falar assim, né, que a gente vai chamar mais para frente de, por exemplo, V2O, porque é o modo ímpar, odd, aqui embaixo você vai ter menos V2O. Só para dar um nome aqui, e daí você percebe que se aqui você tem o negativo e aqui o positivo, né, da mesma tensão, necessariamente no ponto de simetria aqui, né, entre os dois resistores, nesse caso aqui, né, R sobre 2, tá, você vai ter 0 volts. E a mesma coisa aqui, por ser o ponto de simetria, bem aqui no meio, né, você vai ter 0 volts. Tá? A gente já explicou, né, como que a gente fez essa divisão do circuito ao meio, né? Então, porque se você colocar dois resistores de 2 ohms, você vai ter um resistor equivalente, né, uma resistência equivalente de 1 ohm, e a impedância característica da linha na entrada na porta 1 era 1 ohm. Então, por que é 2 e 2? É tudo o mesmo argumento, né? Aqui, da mesma forma, você tinha um resistor R minúsculo, ele foi dividido ao meio, então R sobre 2 ficou para cima, R sobre 2 ficou para baixo, e todas as outras observações são exatamente iguais, né, as que nós fizemos para o modo par. Tá? Só que no modo par resultou que nesse ponto aqui a gente não tinha corrente, então a gente tinha um aberto. Agora ele vai ser 0 volts. O que é 0 volts? É a referência, né, do circuito, é o terra. Então a gente pode só olhar para o circuito de cima, tá? Com a ressalva de que agora esse ponto aqui, que seria ponto 0 volts aqui, vai ter que ser aterrado e não deixado em aberto. A mesma coisa aqui, tá? Vai ser aterrado, então essa diferença com relação ao modo par, e analisar esse circuito. Se você for ver, né, na análise, isso aqui que vai fazer a diferença, o fato desses dois pontos estarem aterrados. De fato a gente vê, né, a tensão desse gerador é 2V0, se fosse analisar agora a parte de baixo do circuito, a outra metade do circuito, a tensão do gerador seria menos 2V0. Então, portanto, todas as tensões que a gente encontrar aqui, a correspondente da outra metade do circuito não vai ser igual, ela vai ser o negativo das tensões que a gente encontrar aqui e aqui, tá claro? Mas, tirando isso, né, a gente pode examinar essa metade do circuito e os valores de tensão da outra metade vão ser o negativo dessa tensão, sem problema algum. Perfeito? Então o circuito equivalente só está representado aqui, né, uma escala maior, mas é isso. Tá? A gente tem vamos analisar só essa metade do circuito com esse ponto aqui aterrado e esse ponto aqui aterrado. E o gerador com amplitude 2V0 aqui, né, de tensão, da mesma forma que a gente fez anteriormente. Tá? Agora, pessoal, olhando para esse circuito a gente já vê que uma das tensões a gente obtém de cara, tá? Na porta 1, para o modo ímpar, né? Então, lembrando, V1O, né? V1 do modo ímpar, ele já vai ser 0 volts, porque isso aqui está aterrado, né? Está diretamente conectado ao terra aqui. Então, a gente já determina que o V1O é 0 volts, tá? Fácil assim.
E, além disso, né, a gente pode determinar a impedância agora para poder calcular a outra tensão, né, o V2O, que é esse cara daqui, a gente tem que determinar essa impedância de entrada Z em O aqui. Por quê? Porque depois a gente pode fazer um divisor de tensão, né, da mesma forma que a gente fez anteriormente, com esse resistor aqui, né, unitário, tá? E obter o V2O. Para isso, é interessante a gente calcular qual que é a impedância de entrada vista a partir da porta 2 do transformador de quarto de onda. Então, sem considerar a princípio esse resistor R sobre 2. Tá? Só, vamos colocar aqui, né, desse ramo para a esquerda, como está ilustrado aqui. E daí, né, ela vai ser esse valor aqui. Vamos dar um nome, né, impedância vista a partir da porta 2. Tá? Vou dar um nome de incógnita aqui, a gente só vai usar ela para isso. Do transformador de quarto de onda, ele vai ser isso aqui. Como é que a gente pode ver isso, né? A impedância característica do transformador de quarto de onda, a gente sabe que é a média geométrica, a raiz quadrada, né, das impedâncias nas duas pontas. Nessa ponta, a gente já acabou de dar um nome, né, na ponta da porta 2, ela é Z2 lambda sobre 4. Na outra ponta, qual que vai ser a impedância enxergada? Na ponta da porta 1. Se na ponta da porta 2 seria, né, esse Z2 lambda sobre 4. Na porta 1 vai ser 0, porque você tem aqui um terra em paralelo com a resistência normalizada de 2, né, igual a 2, que dá 0. Né? 0 em paralelo com 2 dá 0. Então, isso aqui vai dar 0. E daí você vê, né, que isolando o Z2 lambda sobre 4, ele vai ser igual a Z quadrado sobre 0, que é igual a infinito. Né? Dividir por 0 dá infinito, como está ilustrado aqui. Então, de novo, né, só enfatizando, esse Z2 lambda sobre 4 é a impedância olhando só para esse ramo do transformador de quarto de onda, desconsiderando a princípio essa resistência aqui. E essa impedância, em paralelo com a resistência R sobre 2, vai ser o Z em O. Tá claro isso? Porque você tem esse nó aqui, né? Você tem dois ramos em paralelo. Esse do transformador de quarto de onda aqui em cima e esse outro ramo que tem a resistência aqui embaixo. Tá? Então, colocando infinito em paralelo com R sobre 2, agora, para considerar, né, essa resistência, infinito em paralelo com R sobre 2 dá R sobre 2, não é isso? Vocês podem checar isso aí na conta, mas é um aberto, né? Então só vai restar essa resistência R sobre 2. Então, portanto, Z em O, que seria então vamos escrever explicitamente. Z em O seria R sobre 2 em paralelo com o que a gente acabou de calcular, que é a impedância de entrada do transformador de quarto de onda, olhando a partir da porta 2 para a porta 1. Que a gente inclusive chamou de Z, só para dar um nome para ele aqui, 2, né, a partir da porta 2 do transformador de quarto de onda. Só que esse cara aqui é infinito. Né? Qualquer coisa em paralelo com infinito vai dar R sobre 2 vezes infinito sobre R sobre 2 mais infinito. Né? E isso aqui vai acabar dando R sobre 2. Então vai dar o próprio R sobre 2. Daí a gente, então, portanto, né, o Z em O vai ser R sobre 2. Tá? Tem que estar claro de ver isso aí. A tensão, então, esse cara aqui, né, a figura está redesenhada aqui. Z em O vai ser igual a R sobre 2. Né, só essa resistência desse ramo aqui, porque o outro está em aberto. Tá? Então, o que a gente vai ter, o circuito equivalente, a gente pode puxar aqui para cima, olhando aqui para a porta 2, vai ser o quê? Né? O gerador, tá? Está gerando o sinal aqui, 2V0. O resistor está representando a linha de transmissão com impedância intrínseca unitária, né? Então com impedância normalizada 1. E essa resistência aqui, que a gente faz parte do dispositivo, que é metade da resistência R minúsculo,
que aqui é R sobre 2. E a gente quer calcular a tensão nesse ponto. Essa tensão nesse ponto, então o ramo do transformador de quarto de onda que estaria aqui em cima é um aberto, então ele sobe, né, do ponto de vista da análise. Então, você quer calcular essa tensão, V2O. Tá? Dá para ver que é simplesmente o divisor resistivo, né, de tensão entre esse resistor aqui e esse resistor aqui. Então vai ser R sobre 2 sobre R sobre 2 mais 1. Tá? Então é isso que está representado aqui. A tensão na porta 2 vai ser R sobre 2 sobre 1 mais R sobre 2 VG2, que é 2V0. Né? Você pode substituir aqui esse cara por 2V0, de fato é o que foi feito nesse segundo passo aqui. E daí você vê por que a gente escolhe aqui o R igual a 2. Lá no começo a gente falou, né, a resistência entre a porta 2 e a porta 3, as portas de saída, era igual a 2 vezes E0. Normalizada vai ser só 2. Né? Porque você quer que a impedância que você enxergue, né, a partir da porta 2 seja 1 também. Ou seja, Z0. Né? Normalizada seja 1 e a impedância de fato seja Z0. Para a porta 2 estar casada. Então isso justifica, né, a escolha R igual a 2. Tá? Ou seja, o fato de que Z em O vai ser R sobre 2, mas é interessante você ter esse Z em O aqui igual a 1, igual a impedância característica da linha que está alimentando ele, para essa porta estar casada. A impedância que vai ser enxergada aqui vai ser Z em O. Você quer que ela seja 1, porque a impedância característica aqui, né, é 1, ou falando em termos das impedâncias não normalizadas, né, Z0 e Z0, mesma conversa lá, né, para estar casado, não haver reflexão aqui na porta 2, a mesma coisa na porta 3. Então isso com relação à escolha de R. É o que a gente acabou de comentar. Se a gente substituir R igual a 2, então a gente acabou de dar a razão para escolher R igual a 2 aqui, né, o termo no numerador vai ficar 1, esse outro termo aqui, que é o mesmo termo no denominador aparece, né, vai ser 1, então você vai ter 1 sobre 1 mais 1, dá 1 meio, substituindo VG2 por 2V0, 1 meio de 2V0, que dá V0. Mesma coisa que a gente obteve na análise para o modo par, né, V2O igual V0. Tá? Aqui difere, né, aqui o V1O vai ser igual a 0 aqui, lógico, né. Então a gente viu que olhando aqui a partir da porta 2, o dispositivo está casado. Escolhendo R igual a 2, né, a impedância vista vai ser R sobre 2, se R é 2 vai dar 1, e 1 casa com 1 aqui, né, e a porta 2 está casada. Vamos agora olhar para a porta 1, para o modo ímpar aqui. Né. A impedância de cada transformador de lambda sobre 4, né, de quarto de onda, carregado visto a partir da porta 1 agora, então, cada um deles, né, o de cima, vamos colocar como a cor, e o de baixo. Como é simétrico, vai dar igual. Tá? Então, vamos considerar o de cima. Né? A impedância, a gente já viu N vezes, né, que ela vai ser igual à impedância característica da linha do transformador de quarto de onda, que é o Z, que é raiz de 2, tá? Sobre a impedância que está na outra ponta. Tá? De novo, né, a impedância é igual à raiz quadrada da impedância que está nas duas pontas, na ponta da porta 1. Né? Aqui ele está chamando de Zin. Vamos usar o nome que o livro usou aqui, então. A impedância nessa ponta de entrada vai ser Zin, vírgula lambda sobre 4. Tá? Algo similar ao que a gente usou no slide anterior, só que o lambda sobre 4 estava no superescrito, né? Mas beleza, não tem problema. Tá? Então a impedância de entrada, olhando por essa ponta, vezes, né, raiz quadrada dessa impedância, vezes a impedância na outra ponta, que é 1. A gente acabou de calcular como sendo 1 para ser casada com esse cara aqui. Então, vezes 1. Então, isolando, né, você vai ter isso. Tá? Isso que está aqui. Porque, né, Zin, lambda sobre 4, vai ser Z ao quadrado sobre 1. Passo 1 dividindo lá e você tem isso daqui. A gente já tinha visto, né, a impedância normalizada do transformador de quarto de onda é raiz de 2. A real vai ser raiz de 2 vezes Z0, né, mais raiz de 2. Então, substituindo Z igual a raiz de 2 aqui, você tem Zin, lambda sobre 4, igual a 2. Essa é a impedância
né, enxergada a partir desse nó da porta 1, olhando só para o lado de cima. Para o lado de baixo você vai ter algo absolutamente igual. Então o que você tem vai ser, né, Z em lambda sobre 4 por esse lado aqui, em paralelo com Z em lambda sobre 4 por esse lado aqui, que vai dar 2 em paralelo com 2. 2 em paralelo com 2 dá 1. Tá? Então a impedância de entrada aqui enxergada, né, olhando a partir da porta 1, vai dar 1. Se desnormalizar, né, multiplicar por Z0, vai ser Z0. Então você vai ter uma impedância aqui Z0, enxergando aqui uma impedância que também é Z0, né, é aquela mesma história. Você tem uma linha de transmissão aqui com impedância Z0, a carga, né, a resistência de carga que ela está enxergando, ZL, também é Z0, então ela vai estar casada e não vai haver reflexão aqui. Tá? Não tem reflexão, está casada. Né? Você tem 1 aqui e 1 aqui, ou Z0 aqui, significa isso.